Estamos agora entrando no nosso quarto mês em que estudamos o livro de Êxodo juntos. Eu espero que por este tempo que temos dedicado, 40, 50 minutos todo domingo à noite, a este livro, eu espero que você conheça a Deus melhor. Quando conhecemos Deus verdadeiramente, não um Deus imaginado, um Deus criado em nossa mente, mas quando conhecemos Ele, quem Ele é, as nossas orações mudam. Na verdade, não só nossas orações, mas também nossa adoração muda. Toda a nossa vida cristã, a vida que nós temos em Cristo, depende de um entendimento correto de quem é Deus. E uma das coisas que é interessante ao traçar a história do Êxodo, desde o primeiro capítulo até onde nós chegamos aqui em capítulo 13, nós começamos a ver, a traçar, ou talvez melhor dizer, criar, estabelecer uma doutrina de salvação. Começamos a perceber o que significa ser salvo. Nem todos estes pontos são elaborados por completo, embora estão presentes às vezes como figuras, como tipos, mas nós estamos construindo não somente um entendimento correto sobre a pessoa de Deus, mas o que significa ser salvo, ser uma pessoa salva. Algumas coisas, só para resumir, mencionando rapidamente, temos batido bastante nesta tecla, o nosso propósito doxológico. O Senhor faz as pragas, porque a terra pertence ao Senhor, e nós observamos Moisés e Faraó, percebemos que Deus não pergunta a Faraó como que ele quer que as coisas acontecem, como se fossem dois iguais, numa mesa de negociação. Chegamos a Deus nos termos de Deus, nos termos dele, pelo caminho que Deus mesmo fez. Nós somos criaturas. Não temos então direito nem condição de dizer para Deus o que Ele deve fazer por nós. Mas como nós já oramos juntos hoje, nós oramos a Ele, porque Ele é Supremo Criador, seja feita a Sua vontade, na terra como é nos céus. Isto é nosso propósito doxológico. Doxologia, que tem a ver com glória, o propósito pelo qual a gente vive, ordenando, chegando, partindo do lugar correto, é essencial para entender a salvação. Nós também temos visto a glória da justiça de Deus. Faraó pode achar que ele tem condição de negociar com Deus, mas Faraó é um tolo. E Deus revela para toda a nação de Egito, todo o povo hebreu, que Faraó é um tolo. E Deus não é como os líderes mundiais, os líderes atuais de hoje, que de repente hoje podem estar bem e amanhã acordar estourando tudo. Deus é justo. Tudo que Ele faz em plena justiça. Resistir a Deus, então, descumprir as suas ordens, é errado. Resistir à plena justiça de Deus é errado. Descumprir as suas ordens, desobedecer Ele, é andar na injustiça. E este erro é tanto moral como espiritual, também como judicial. Então percebemos o perigo que existe
se nós vamos endurecer o nosso coração contra o Senhor, contra o justo Deus, e exigir que Ele faz a nossa vontade, não, que nós fazemos a vontade dEle, a justiça. Nós também temos visto a beleza da eleição. Percebemos nesta jornada que Israel não fez nada para merecer a salvação do Egito. Eles não somente não acreditaram depois da primeira leva que deu mal, capítulo 4. Eles não acreditaram, mas eles também não mereciam disso. Mas Deus mesmo disse que eu vou resgatar, salvar, libertar meu povo por conta da promessa que eu mesmo fiz. Deus fez a promessa dele livremente aos patriarcas, aos pais dos hebreus, Abraão, Isaac e Jacó. Aquela geração que saiu do Egito vivia longe daquele momento das promessas, mas herdaram o privilégio de serem chamados o povo de Deus. Nós focamos bastante na resistência do seu líder Moisés. Ele lutou muito para participar deste projeto, mas a resistência de Moisés não mudou os planos de Deus para com Israel. E nisso nós percebemos que os propósitos e as promessas de Deus são seguros. São seguros. Deus iniciou a salvação, entretanto Ele vai cumprir a salvação. E nós sabemos que se não fosse assim, Israel teria se perdido no caminho, como nós vamos ver. Isto é a beleza, a graça da eleição. Deus fez uma distinção entre o povo dele e o povo de Faraó. Nós também temos visto a beleza da substituição e da propiciação. Na ceia da Páscoa, a figura de substituição cai bem. Um cordeiro morreu no lugar do primogênito de cada casa. O cordeiro substituiu quem era para morrer em Israel. E o sinal do sangue pintado nas portas, nas vigas das portas das casas, era um tipo de propiciação também. O anjo da morte, Deus falou, passaria por cima das casas com as suas portas pintadas, porque já havia morte naquelas casas. Isto é propiciação. Às vezes a gente perde este ponto, porque a gente vê que os primogênitos do Egito morreram, mas os primogênitos de Israel não morreram, mas no acampamento dos escravos houve morte também. Só que era uma morte de um substituto. E este sangue apaziguou a justiça de Deus e comprou os primogênitos. Então, substituição e propiciação, obviamente, tudo apontando para o dia em que Cristo tomaria o lugar nosso na cruz, oferecendo o seu próprio sangue como a propiciação, ou sacrifício que cobre o pecado, que apazigua a ira de Deus em nosso lugar. Vemos isso também no Êxodo. Outro ponto que vemos até aqui na história, a importância de fé. Aliás, Moisés, nos versículos que lemos em capítulo 13, toca nas promessas do Senhor de levar eles para aquela terra que jorra leite e mel. Então isso era a promessa. Nós vemos também a importância de fé. Os israelitas precisavam crer no mandamento e obedecer.
Porque a fé genuína, nunca é algo do interior somente, um sentimento que cada um guarda para si mesmo. Isto não é fé genuína. A fé é individual, como as pessoas dizem, é de cada um de nós, mas a fé não é internalizado de dentro. A gente percebe isso até na festa da Páscoa. Não adianta admirar a festa, mas não entrar na casa. A sua fé foi provada, sendo evidenciada pela sua obediência ao mandamento do Senhor. O princípio de fé corresponde também às promessas. Também nós vemos a importância de comunidade. Na noite da 10ª praga não existia em Israel um israelita independente, individual. Todos faziam parte da comunidade. Ninguém se via como um autossuficiente, dizendo coisa do tipo: eu vou fazer minha própria ceia do meu próprio jeito. Ninguém falava assim: eu vou adorar a Deus, mas vai ser do meu jeito. Aliás, a ordem da ceia era para juntar a comunidade, para que todos faziam as mesmas coisas ao mesmo tempo e juntos. Na verdade, a ordem foi de que se uma família fosse pequena demais, então precisava, para comer todo o cordeiro sacrificado sozinho, então era para juntar com outra família. Estes ampliando sua comunidade e comendo a ceia da Páscoa juntos. E da mesma forma, a nossa fé em Cristo também nos junta com uma comunidade. Uma outra palavra que podemos ver, algo que nós não tocamos muito, embora está contido também nos versículos que lemos em Êxodo 13, sobre a festa dos pães sem fermento, é a questão da santificação. Este talvez é um dos mais fortes, onde nós precisamos do restante da revelação da palavra de Deus que nós temos. Eu digo isso porque os israelitas, observando a festa dos pães sem fermento, não iriam ter o mesmo entendimento que nós temos sobre o fermento, que o restante da revelação de Deus nos dá. Que nós dizemos que a revelação de Deus é progressiva. Isso é a vantagem também que nós temos de ter a palavra de Deus completa em nossas mãos. Mas nós comentamos um pouco sobre isso semana passada também. Pense numa festa que muda a rotina do povo, sabe? Deus mandou eles fazer uma festa de uma semana inteira, onde suas atividades e sua dieta foi mudada, justamente para que eles podiam lembrar destes eventos, justamente para provocar nos seus filhos uma pergunta como: por que nós estamos fazendo isso? E daí os pais poderem contar mais uma vez a história da sua salvação. Mas o fermento ao longo da palavra, eles tinham que não somente não comer pão sem fermento. O problema não era que o pão fermentado é pecado, isso não é ruim, mas é o símbolo de não somente não comer o pão com fermento, mas de tirar também da sua casa todo o fermento. Nós percebemos, como o pastor Davi também, quando pregou isso, explicou que ao longo das Escrituras o fermento representa o pecado. E a gente percebe por quê.
Porque como nós precisamos somente um pouquinho de fermento para que toda aquela massa comece a crescer e fazer o pão bonito, somente um pouco de pecado se espalha e estraga o nosso corpo. Então esta atividade de passar uma semana sem comer pão fermentado, se torna uma forte lição para agir fortemente lutar contra o pecado em nossas vidas, para que o pecado não venha a nos arruinar ou nos estragar. Levamos o pecado a sério, e isso faz parte da santificação. Então são alguns exemplos de elementos que fazem parte da nossa salvação hoje, que a gente vê até aqui no livro de Êxodo. Começamos a entender melhor o que significa ser salvo. Mas antes de deixar a Páscoa seguir para o Mar Vermelho, temos mais esta última olhada em Êxodo 13 para ver a palavra redenção. Não sei como saiu na sua Bíblia lá para versículo 15, versículo 13 também. Talvez a sua Bíblia usa a palavra resgatar como no NAA. A palavra resgatar é boa. Uma boa palavra, desde que nós entendemos ela como no seu sentido comercial, o seu sentido econômico. Como vocês iriam usar a palavra resgatar? Como nós usaríamos a palavra resgatar para dizer que nós resgatamos pontos do nosso cartão? Ou como nós resgatamos um cupom, coisa deste tipo. Resgatar ou redimir fala de 3 elementos, como estão na tela diante de nós. Uma compra que foi feita, uma transação que foi feita, onde um valor foi pago para que uma transferência de posse pode acontecer. Então, quando nós resgatamos ou redimimos algo, então tiramos do nosso bolso para tirar dinheiro, pagar o preço devido, ou em negociação de troca de bens ou serviços, trocamos ali o valor para que aquilo que estamos adquirindo vira a ser nosso. Troca de propriedade. E é isso que sobressai aqui, isso que eu quero focar talvez em Êxodo 13, hoje à noite, o resgate. E pagou o preço requerido para que aquilo que não era nosso podia vir se tornar a nossa propriedade. Uma das coisas que acontece é que ficamos surpresos quando, como Deus disse em versículo 1 e 2, que Ele é o dono dos primogênitos. É chocante. Se nós não estamos acostumados a ler estes versículos, olha de novo como que sai em versículo 2. Consagre-me todo primogênito que sair do ventre da sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu, Deus diz. Nós somos tão individualistas, nós nos achamos pessoas independentes. Difícil nós ouvir que outra pessoa, outro ser podia ter este direito de dizer isto é meu, especialmente algo sobre nós, o que é nosso. Essas palavras, por isso que essas palavras nos chocam. Por isso que precisamos sempre lembrar do propósito doxológico. Vivemos num mundo que tem dono. E nós temos essa atitude diante de Deus, que aquilo que eu tenho é meu. Então se eu dou algo que eu tenho
para Deus. Então isso é um presente, um favor que eu estou fazendo para Deus, algo que sobressai da minha felicidade, da minha alegria, e quando eu sinto tocado, então a gente tem esta perspectiva de que aquilo que nós temos é nosso, então nós decidimos quando algo pertence a Deus, se pertence a Deus ou não. E não é somente os animais. Isto é a parte mais chocante, e os primogênitos dos seres humanos também pertencem a Deus. O que você acha disso? Agora, talvez, se você é o primogênito da sua família, você pode pensar que isso é injusto. Ou se você não é o primogênito, como eu, talvez você pode achar que não, nossa, eu sou primogênito, não queria pertencer a Deus, não queria ser de Deus. Eu, como maninho, eu já pensava de outra perspectiva. Me lembro como menino lendo estes versículos e achando eles estranhos, pois eu tenho um irmão mais velho e pensando, puxa, como que ele consegue ser de Deus, mas eu não? Se ele é o primogênito e eu sou o segundo, então, que veio em termos de filhos homens dos meus pais. Como se tivesse algo de maior valor nele, que fizesse com que Deus o desejasse, ele, meu irmão, mais do que eu. Quando eu penso sobre isso, eu confesso que isso não é nada mais do que ciúmes. Do meu coração é ciúmes. Mas eram ciúmes desnecessárias, porque perdeu o ponto. Não porque o primogênito tem maior valor do que os que vêm depois, mas porque o primogênito representa os demais. Como se fosse no primogênito, todos os demais que iriam nascer depois dele estavam contidos. E ele, como o primeiro, representou os seus irmãos. Isso é importante nós anotar, porque pensamos assim, também uma outra diferença entre nossa cultura de hoje, talvez não aqui, eu espero que não aqui, mas a cultura ao nosso redor e a cultura dos judaicos de Êxodo. Porque todo casal judaico iria esperar não por um filho somente, mas por muitos filhos e filhas. Este negócio de hoje, querer um só depois de ter criado um cachorro, é sintoma de uma sociedade que perdeu o senso de quem são e para quem são. Mas o primogênito representa os demais que viriam depois. Todos os irmãos, todas as irmãs que estavam vindo depois daquele primeiro, e todo o casal judaico, começando a sua família, iriam querer orar, desejar, se organizar, se preparar, para que pudessem ter muitos outros depois do primeiro. Então, Deus ao exigir ou dizer que o primogênito é meu, Deus estava a dizer que, aliás, Ele era responsável não somente por aquele primeiro, mas também por todos que viriam depois. Todos estes depois, representados pelo primeiro, também seriam de Deus. E por isso que Deus pede o primeiro filhote do gado como sacrifício. Isso é versos 11 e 12. O sacrifício, a jumenta, então, o primogênito da jumenta, por ser um animal não adequado para o sacrifício, não foi sacrificado, podia ser resgatado com o cordeiro, ou seria morto, desnucado, como descreve o versículo 13. Então, para você cumprir este papel, imagina, você está começando, vendo ali o primeiro filhote daquela mãezinha nascendo, e você já sabe que ao vier um masculino, um filhote
masculino, macho, então você teria que levar este animal para Deus, para sacrificar a Deus. Imagina a dificuldade de fazer isso. Aquele filhote representava a produção que vai sustentar a sua casa. Então, para obedecer este mandamento, você tem que não somente reconhecer que este primeiro vem de Deus, mas eu vou dar para Deus, esperando que Deus vai dar o restante, os outros que virão depois também. É uma demonstração de fé. Será que Deus vai prover quanto esperavam pelo próximo a nascer? Então, dava-se o primeiro do gado a Deus, não comia, não vendia, mas era uma oferta a Deus. Depois, Deus estabeleceu a oferta das primícias, primeiro fruto da colheita. Êxodo 23, nós não vamos lá, mas Êxodo 23 conta de como eles pegariam uma primeira parte da colheita e, sem consumir aqueles primeiros frutos, iriam oferecer estes primeiros frutos também a Deus. Por quê? Este sacrifício mostrava que toda a colheita que vinha depois daquele primeiro fruto também dependia de Deus. Embora o homem pode criar condições para que o campo floresce e produzisse, é Deus quem dá vida. É Deus que faz a semente brotar. É Deus que faz a figueira produzir, a oliveira dar seu fruto. Então, tanto do gado quanto do campo, as primícias eram ofertadas para Deus. Até aqui, estes princípios valem também para nós, irmãos. Só porque nós participamos da nova aliança, não significa que nós não devemos honrar a Deus com as primícias. Os israelitas tiveram, assim, grandes provas de fé. Mas nós temos um motivo ainda maior do que os israelitas tiveram, não por obrigação, para cumprir uma lei, para comprar a bênção de Deus, mas a nossa atitude, nosso coração vem de que Deus tem sido primeiro generoso para conosco. Eu não sei como que era para vocês que são mais velhos. Eu lembro muito bem, muitos cultos de domingo de manhã, eu sentado naquelas bancos de madeira, aquela almofadinha debaixo, coberto de pano vermelho, meus pezinhos assim nem cabiam no chão, nem alcançavam o chão, ficavam assim, batendo assim no banco ali. Muitos cultos de domingo eu dormi também, passei dormindo como pequenininho. Mas eu lembro sempre que no momento do culto, onde passavam o prato para receber as ofertas dos irmãos da igreja, naquele momento, naquela hora do culto, e eu podia até em alguma parte participar disso. De vez em quando meus pais me deram uma moeda, alguma coisa para eu também colocar naquela bandeja, naquele prato, enquanto passava na minha frente. Mas só de poder pegar o prato da pessoa do meu lado, um dos meus irmãos, e passar para outro dos meus irmãos, e a minha mãe assim com seus olhos vendo que a gente estava fazendo direitinho ali. Eu lembro esta cena vividamente, e a oportunidade de não somente ver o prato, mas ver que os irmãos estavam ofertando, ver as ofertas dos irmãos lá dentro, me marcou como uma criança. E às vezes, de vez em quando, ver os meus pais também participando disso. Por nós termos uma moeda digitalizada como é hoje, nós perdemos um pouco disso. E a gente, não que é ruim o pecado, ou não devemos fazer assim, mas nós ficamos em nossas casas, em qualquer horário do dia ou da noite, fazemos o nosso Pix ali, e ninguém vê
Meus filhos não sabem, como eu sabia quando meus pais estavam participando, contribuindo. Eles perderam esta oportunidade de ver isso acontecer com seus pezinhos assim, esperando a hora deles sair para a sua sala. O incentivo de ir juntos como irmãos, ofertando a Deus assim, desta forma. Algo que nós perdemos para os israelitas era coisa de família, a família inteira. E aliás, quando eles iriam dar sua oferta das primícias do campo, eles tiveram que confiar que o Senhor ia cuidar da sua casa, dos seus campos, tirar aquela colheita, deixar a sua casa para trás, fazer a viagem para levar esta oferta e esperar que Deus iria cuidar da casa lá atrás, enquanto eles estavam viajando. É bom que nós lembramos uns aos outros de onde vem a nossa provisão. E nós instruímos nossos filhos e mostramos a bondade disso. Aliás, é muito melhor por sermos incentivados pela generosidade de Cristo em nossas vidas, de podermos dar a Deus assim. Bem, voltando para o tema de redenção, nós percebemos que Deus é o dono de tudo. Ele é o dono. Ele diz que o primogênito é dele, filho de cada família podia ser resgatado. Verso 15. Comentou que quando ele era menino, ele não via problema nisso, pois ele confiava plenamente nos seus pais, mas quando ele tivera seus próprios filhos, e viu que Deus pediu assim o direito de ter o primogênito como dele, e ficou um pouco mais complicado. Como assim? Ele disse a Deus: o filho é meu, não é seu. Aliás, quando nós dedicamos os nossos filhos a Deus assim, estamos de alguma forma entrando nesta linha de ensino também. Mas Deus disse que o primogênito era dele. Não porque ele queria um menino em sacrifício, isso era anátema, mas que ele queria ensinar ao povo o princípio da redenção. Agora, os pais iriam fazer esse sacrifício. Nem todo pai e mãe faria este sacrifício. Alguns davam seus filhos vivos ao Senhor, como na história de Samuel, onde a mãe de Samuel levou ele ao templo e deu ele ao Senhor, primogênito. Se você não conhece essa história, então procura 1 Samuel e leia, talvez leia com seus filhos hoje mesmo esta história. Mas para a vasta maioria, o preço do resgate foi uma oferta, um sacrifício de um cordeiro. Isso tudo seguindo o padrão do Êxodo ainda. Lembramos que estamos nas primeiras horas depois que o povo saiu vitorioso sobre o Egito. Na 10ª praga, onde não havia resgate, no caso dos egípcios houve morte, como nós já observamos. Onde houve resgate, no caso das casas dos hebreus, então os primogênitos foram resgatados, sobreviveram. Então esta lei passou por todas as gerações. Cada nova família, cada novo casal, o primogênito tinha que ser resgatado, os pais pagando o preço do resgate. Então nós imaginamos aquele novo casal, aquela nova família, suas mentes cheias de sonhos e desejos para a família que estavam prestes a construir, começando a sua vida junto com seu primeiro filho nos seus braços, ia para o tabernáculo no deserto e depois no templo para resgatar, para redimir seu próprio filho, lembrando do resgate do Egito. Agora,
Pode ser que um casal pobre não tivesse condições de levar um cordeiro. Então Deus não exigia o filho em escravidão, Ele providenciou sacrifícios alternativos. Nós temos outro belo exemplo disso em nossas Bíblias. Vai comigo para Lucas 2. Lucas capítulo 2. Veja verso 22. Pelo tempo eu vou começar a ler enquanto estão chegando. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, isso seria o dia da purificação pós-parto da mãe, Maria no caso, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhos ou 2 pombinhos. Interessante que os pais terrestres do Senhor também cumpriram esta lei. Percebemos que eles eram pobres também. Que eles não ofereciam um cordeiro que seria mais caro, mas optaram para uma dessas ofertas mais baratas, mais acessíveis. Um par de rolinhos, 2 pombinhos. Jesus, como primogênito, foi redimido pelos seus pais. Tinha que acontecer com Jesus o que havia acontecido com tantos outros casais, todas as outras famílias ao longo do tempo. Naquele dia, José e Maria e Jesus foram recebidos no templo por um velho profeta chamado Simeão. Logo em seguida, Simeão estava aguardando a salvação de Deus, e ele pegou o menino nos seus braços, verso 28, um pouco mais na frente, e começou a cantar a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, verso 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Meus olhos já viram a tua redenção, teu resgate. Sabemos que os israelitas não entenderam tudo isso no deserto. Isto é a vantagem, de novo, que nós temos de ter a revelação completa do Senhor em nossas mãos. Eles estavam fazendo o que era sombra, figura apontando para Cristo. Nunca era um animal capaz de resgatar, redimir a vida de um ser humano. E milhões de sacrifícios de cordeiros oferecidos ao longo dos anos provam disso. Todos aqueles sacrifícios, todos aqueles resgates, cada família nova, cada primogênito que nascia representando a esperança da família, de que viriam mais filhos depois também. Cada sacrifício estava provendo que precisávamos de um outro primogênito que poderia nos resgatar de vez. Todos esses outros figuravam, apontavam para este sacrifício. Uma redenção que iria acontecer de uma vez para todas as vezes. Não por um cordeiro super mega power abençoado, mas de um sacrifício feito pelo primogênito de Deus, que viria ser o nosso Redentor. E por gerações e gerações, Deus estabeleceu estes padrões, estes figuras, estes tipos
apontando para, mostrando como, preparando o caminho para que o velho Simeão, com todo este cargo e peso de tantos outros sacrifícios que haviam acontecido ao longo do tempo, podia dizer naquele dia: meus olhos viram a sua salvação. Pois ele resgatou ao ver ele regozijou, ao ver o resgatador. Irmãos, a redenção sempre teria que vir de Deus. Nós todos precisamos ser resgatados. Por isso que nós vimos, como lemos na semana passada, o que o apóstolo nos escreveu não foi com coisas perecíveis como prato ou ouro que fomos redimidos. Jamais podíamos ser comprados por algo físico. Se fosse isso, Jesus não teria necessidade dele vir. Não foi com coisas perecíveis. Não conseguimos comprar a redenção por nós. Isso não seria redenção. Não seríamos redimidos. Nós mesmos estaríamos se salvando, não sendo redimidos por outros. Nós fomos redimidos a nossa vida fútil sem Cristo, pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro sem mancha. O preço da compra, da redenção, foi pago por Cristo, por completo. Meus amados, não tem nada que você possa fazer para acrescentar ou completar esta redenção. Jesus fez tudo. Por isso que nós dizemos que seu sangue é precioso. Porque é o sangue da propiciação que satisfez, que apaziguou a exigência, o preço que era do primogênito. Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Pedro vai dizer no próximo capítulo que isso nos faz tornar precioso para Ele. Deus nos toma para si. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que quer dizer esta frase. Viramos a pertencer ao Senhor. Propriedade exclusiva dele, preciosa para Ele, porque Ele mesmo nos redimiu. Por isso nós somos redimidos por completos. E seguindo o raciocínio, o pensamento da redenção até seu fim, nós percebemos que o primogênito de Deus virou o nosso irmão mais velho. Nós estamos nele. E tudo que ele tem, ele nos dá. Ele compartilha conosco. Principalmente parentesco com Deus Pai. Primogênito virou nosso irmão mais velho, pois Ele é nosso representante. Por isso que Ele diz que somos preciosos para Ele. Somos dele. Uma compra feita, valor pago, a posse transferida. Nós
lembramos que, como Paulo diz em 1 Coríntios 6, que esta redenção se aplica ao todo o nosso ser. Não é que Deus nos redimiu somente para um dia no futuro, mas Ele nos redimiu hoje, de espírito e de corpo. Nós somos dele. Em 1 Coríntios 6, Paulo diz que esta redenção implica na santidade, no meio, no jeito que nós usamos o nosso corpo. Por pertencermos a Ele por completo, no contexto de 1 Coríntios 6, então, nós não nos envolvemos com imoralidade sexual, em qualquer forma. Somos redimidos, pertencemos ao Senhor. Por sermos redimidos, por pertencermos a Ele, então nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso quer dizer que cada momento da nossa vida é um momento de serviço ao Senhor. Não há trabalho, não há função, não há carreira que não seja importante para Deus, para que nós não devemos glorificá-lo naquilo que a gente faz. É motorista? Então dirige para a glória de Deus. É professor ou professora? Então ensine para a glória de Deus. É pai ou mãe em casa? Então cria seus filhos nos caminhos do Senhor. É vendedor? Então vende para a glória de Deus. Esta é a implicação da nossa redenção. Pertencemos a Deus. Por fim, eu sei que tem alguns aqui que talvez já há um bom tempo tenham ouvido esta palavra, mas ainda não vieram a Cristo. Você está fora desta redenção. Ou seja, por não estar em Cristo, você mesmo vai ter que pagar o preço do seu próprio resgate. Não fique longe de Cristo. Não desista dele. Não resiste aos seus caminhos. Creia no Senhor. Venha a Cristo hoje, arrepende dos seus pecados. Ele vai receber você. Ele pode ser o seu resgatador hoje. Este é o motivo da nossa reunião, da nossa alegria, do nosso culto hoje à noite. Nós somos um povo redimido, por isso que a gente vem aqui, abrimos a Bíblia para ler ela, para cantar estes hinos, para orar estas orações. Porque temos visto no amor do nosso Salvador um valor que mudou a nossa vida. E desejamos viver para Ele. Este propósito precisa ser o seu também. Logo em seguida estaremos cantando nosso último hino. Se eu posso falar com vocês sobre a sua alma, sobre o seu resgate, estarei aqui na frente. Venha me procurar. Seria a minha alegria mostrar para você mais do que a palavra de Deus diz. Quero conversar contigo. Venha. Vamos nos colocar em pé. A Palavra em PH é o Ministério de Pregação da Igreja Bíblica Cambirela. Nós reunimos todos os domingos às 18 horas, na Palhoça, na Grande Florianópolis.
Busque por Igreja Bíblica Cambirela no Google ou procura no Instagram @ibc.palhoca.